estavam batendo papo sem muito compromisso sobre este mundo e o outro. Diziam que estavam discutindo religião. De certa forma, isso era verdade, porque aquilo que chamamos de escrituras também está cheio desse mesmo tipo de tagarelice inútil. Às vezes, tenho a sensação de que as chamadas escrituras foram criadas por esses mesmos velhos. A religião não é outra coisa senão a própria vida. Mas que ligação isso tem com teorias inúteis? A religião nada mais é que a descoberta do nosso verdadeiro eu. Mas que ligação isso tem com a tagarelice inútil? Mas as escrituras são tão cheias de palavras e a mente das pessoas supostamente religiosa continua se aventurando até o céu em seus sonhos. As escrituras dessas pessoas e seus ensinamentos não permitem que a verdadeira religião entre na mente delas. O que é uma mente religiosa? Minha definição de mente religiosa é uma mente livre de todo tipo de palavra, ensinamento e pensamento. Uma mente religiosa não é uma mente imaginativa. Pelo contrário, não existe outro tipo de entendimento que seja mais mundano e mais se fundamente na base sólida da verdade. Enquanto eu estava ali, apreciando ouvir a conversa dos velhos, chegou um santo. Naquele momento, eles estavam discutindo como o ser humano obtém a salvação, que tipos de esforços são necessários, quantas vidas são necessárias. O santo entrou na discussão. Sem dúvida, ele, mais do que ninguém ali, tinha o direito de dar opinião e, portanto, sua voz era a mais alta. Cada pessoa ali tinha se apoiado nas escrituras para dar a sua opinião, mas ninguém estava preparado para ouvir ou aceitar as ideias das outras pessoas. Um dos velhos achava que só se conseguia a salvação depois de muita penitência, ao longo de centenas de vidas. Outro achava que isso não era absolutamente necessário, pois a libertação vinha unicamente através da graça de Deus. Um terceiro dizia que a questão da superação do desmerecimento por meio da penitência não vinha ao acaso, visto que nosso estado de não merecimento é uma ilusão. Bastava um vislumbre da verdadeira compreensão para que ele simplesmente desaparecesse, assim como a serpente imaginária que confundimos com uma corda. E então, alguém me perguntou: "O que você acha? O que eu poderia dizer?" Eu tinha me escondido num canto para não correr o risco de ser visto. Não conhecia as escrituras na época. Felizmente, não tinha cometido o erro de seguir por esse caminho. Sendo assim, mesmo quando me perguntaram, fiquei calado. Mas logo depois, alguém me perguntou de novo: "Por que você não diz nada?" Mas o que eu poderia dizer, mesmo se quisesse? Enquanto todos falavam, eu era o único que estava ouvindo. Mesmo assim, eu me mantive quieto. Talvez meu próprio silêncio tenha começado a falar por mim, porque a atenção de todos acabou se voltando para minha pessoa. Talvez estivessem todos cansados e quisessem descansar. Fui colocado na berlinda e tive que dizer alguma coisa. Então, contei a eles uma história. Em uma determinada aldeia, as famílias tinham o costume de gastar pelo menos 5.000 rúpias na cerimônia de casamento, quando um jovem se casava. A aldeia era muito rica e nenhum casamento era realizado ali por menos do que isso. Esse costume constava até mesmo nas escrituras da aldeia. Ninguém tinha lido essas escrituras, mas era isso o que dizia o padre daquela aldeia. E quem poderia questionar o padre? As escrituras tinham sido redigidas
em algum dialeto local do passado e ele sabia cada passagem de cor, e as escrituras sempre tinham sido consideradas irrefutáveis e inquestionáveis. O que elas contêm é a verdade. Que autoridade poderia ser maior do que essa quando se tratava da verdade? Se alguma coisa está nas Escrituras, isso é uma garantia de que é verdadeira. Mas, numa ocasião, aconteceu de um jovem e sua noiva realizarem seu casamento com apenas 500 rúpias. Com certeza, esse jovem devia ser um revolucionário. Caso contrário, como poderia ter feito isso? Os aldeões lhe perguntaram: "Quantas rúpias você gastou?" Ele respondeu: 500. Então, o grupo de anciãos da aldeia foi convocado e informou ao jovem: "Isso está absolutamente errado. Não se pode realizar um casamento sem gastar 5.000 rúpias." O jovem riu deles e disse: "Se um casamento pode ou não pode ser realizado com 500 rúpias, isso não tem importância nenhuma para mim. Vocês podem continuar aí discutindo. Eu me casei e estou feliz." Depois de dizer isso, o jovem voltou para casa. Eu também me levantei e disse àqueles homens idosos: "Adeus, meus amigos. Continuem com as suas discussões. Agora vou andando." 5. O medo não tem templos. O ser humano está totalmente sozinho. Ele está na escuridão. Está sem amparo. Se sente inseguro e temeroso. Essa solidão é a sua preocupação. A religião é a maneira de se livrar desse medo. Ela é basicamente o processo de se tornar destemido. Mas as religiões, só no nome, têm muito medo do destemor. O apoio que oferecem e a própria existência das religiões dependem de que haja medo no coração dos homens. O próprio medo é o seu alimento e seu sangue. Um clima de destemor anunciaria o fim das religiões e do seu meio de subsistência. O medo do homem é algo muito explorado. As religiões não ficaram para trás nessa exploração. Talvez a tenham até liderado. É só com o respaldo do medo que os seres sobrenaturais podem existir, e é só com o respaldo do medo que os deuses das religiões existem. As superstições e os seres sobrenaturais assustadores só intimidavam o homem, mas nunca passaram de brincadeira de criança. Mas um Deus baseado no medo matou o homem completamente. Essa brincadeira custou um preço muito alto. A vida ficou enredada nas teias do medo. Como pode haver felicidade se só existe medo e mais medo? Como pode haver amor? Como pode haver paz? Como pode haver verdade? A felicidade é o resultado do destemor. O medo é a morte. O destemor é a vida eterna. Essas superstições prosperarem no nosso medo é algo compreensível. Mas esse Deus também precisar viver de medo é algo totalmente errado. E se Deus é baseado no medo, então não haverá maneira de as pessoas saírem das garras dessas superstições. Eu digo que Deus, a divindade, não tem nada a ver com medo. Sob o disfarce de Deus, certamente alguém está explorando esse medo. A religião não está nas mãos das pessoas religiosas. Dizem que, sempre que a verdade é descoberta, Satanás é o primeiro a se apossar dela. As pessoas que apresentam e organizam a religião não apenas se opõem à verdade, como são basicamente contrárias a ela. A religião sempre esteve nas mãos dos inimigos da verdade. E, se esse fato não for reconhecido a tempo, o futuro da humanidade não será nada bom, nem valerá a pena. É preciso salvar a religião, não das pessoas religiosas, mas dos chamados religiosos. E, sem dúvida, essa é a tarefa mais difícil e mais problemática. Enquanto a religião for baseada no medo, ela não pode ser uma religião de verdade. A base da divindade é o amor. Ela não tem nada a ver com o medo. O ser humano precisa do Deus do amor.
Não há outro caminho para a divindade que não seja o amor. O medo não só é um erro, como também é um assassino, porque onde há medo, existe o ódio e, portanto, onde há medo, o amor não é possível. A religião prosperou no medo e, dessa forma, seus templos foram lentamente destruídos. Os templos são para o amor. Não podem existir templos do medo. O medo não tem templos, tem apenas prisões. Eu pergunto, os templos religiosos são templos ou prisões? Se a religião é baseada no medo, então os templos são prisões. Se a religião se baseia no medo, o próprio Deus não pode ser mais do que o chefe dos carcereiros da prisão. O que é a religião? É o medo do pecado, do castigo, do inferno? Ou é a ganância, praticar boas ações em troca de recompensas celestiais? Nada disso. A religião não é nem medo, nem ganância. A ganância é simplesmente uma extensão do medo. Religião é destemor. Religião é liberdade de todos os medos. Aconteceu há muito tempo. 2 irmãos moravam numa pequena cidade. Eram as pessoas mais ricas da cidade. Talvez o nome dessa cidade fosse Cidade das Trevas. O irmão mais velho era muito religioso. Todos os dias ia ao templo, doava dinheiro a instituições de caridade e fazia boas ações. Ouvia pregações e discussões sobre religião. Sentava-se na companhia de santos e pessoas respeitáveis. Por causa dele, os santos se reuniam diariamente em sua casa. Por causa de toda a atenção que dava a Deus e aos santos, ele se achava no direito de ir para o céu na vida após a morte. Os homens de bem e os santos tinham-lhe explicado que as escrituras confirmavam isso. Escrituras compiladas por homens de bem e santos, assim como eles. Por um lado, ele explorava as pessoas e acumulava riquezas e, por outro, dava dinheiro às instituições de caridade e praticava boas ações. Ninguém vai para o céu sem as instituições de caridade. Não há riqueza sem exploração. A riqueza deriva do oposto da religiosidade e as religiões dependem da riqueza. Esse homem explorava as pessoas e os homens respeitáveis e os santos o exploravam. Os exploradores sempre travavam grandes amizades uns com os outros. Mas o irmão mais velho sempre teve pena do mais novo, que não era bom em acumular riquezas e, consequentemente, também era incapaz de acumular religião. Seu comportamento cheio de amor e verdade era empecilho para que chegasse a Deus. Ele não ia ao templo, nem conhecia o blá 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 das escrituras. A situação desse homem era certamente digna de pena, e seu saldo bancário, no outro mundo, estava negativo. O irmão mais novo costumava evitar os santos e os homens respeitáveis, assim como se evita uma doença contagiosa. Quando os santos entravam na sua casa por uma porta, ele saía pela outra. O irmão religioso costumava pedir aos santos que promovessem uma mudança no coração do seu irmão sem religião. Mas tal mudança só poderia acontecer se ele permanecesse na presença desses santos, o que não acontecia. Um dia, no entanto, um homem considerado santo, muito bem experimentado, chegou à casa deles. Ninguém sabia quantas pessoas sem religião ele já havia convertido. Era bem versado nas teorias da paz, da persuasão, da ameaça e da divisão. A profissão dele era converter pessoas. Os alicerces das religiões se assentam sobre esse tipo de santo. Do contrário, as religiões já teriam desaparecido há muito tempo. Quando o irmão mais velho repetiu seu pedido de ajuda a esse santo, o santo respondeu: "Não se preocupe. Esse tolo agora vai se ver em maus lençóis. Vou fazer com que ele se lembre de Deus. E o que eu prometo, sempre cumpro."
Então, dizendo isso, pegou seu cajado e acompanhou o irmão mais velho. Ele tinha sido lutador no passado, mas depois, descobrindo que a santidade era uma profissão muito melhor que a luta livre, tornou-se santo. Assim que entraram, o santo abordou o irmão mais novo. Não só o abordou, como também o derrubou no chão e sentou-se sobre o peito dele. O jovem não conseguia entender o que estava acontecendo, mas, embora a surpresa o tivesse deixado sem fala, conseguiu balbuciar: "Senhor, o que está acontecendo?" O santo respondeu: "Uma mudança de coração." O jovem riu e disse: "Por favor, saia de cima de mim. É desse jeito que se muda o coração de uma pessoa? Por favor, tome cuidado. Você pode me machucar." O santo disse: "Não acreditamos no corpo. Acreditamos em Deus. Apenas diga 'Hã' e eu o deixarei em paz. Caso contrário, você vai descobrir que não há ninguém pior do que eu." O santo era um homem muito generoso e, portanto, pelo bem do jovem, chegou ao ponto de batê-lo. O jovem disse: "Qual é a relação entre o medo e Deus? E Deus tem um nome? Nem vivo nem morto vou dizer Rã, enquanto estiver sendo tratado assim." E então o jovem empurrou o santo para longe. Quando caiu, o santo gritou: "Maravilha, maravilha! Você já disse o necessário." Mesmo dizendo "não direi Rã", já pronunciou o nome dele. O irmão mais velho ficou muito irritado porque ele tinha empurrado o santo, mas ficou absolutamente encantado com o modo como o santo tratara a questão. Ele tinha feito o irmão ateu pronunciar o nome de Deus. A glória do nome Rã é tão grande que pronunciar seu nome, mesmo que por engano, leva a pessoa para além do oceano desta vida. Naquele dia, ele organizou uma festa para toda a cidade. Afinal, o irmão mais novo tinha se tornado um homem religioso.